Aí no relógio não, no celular do Bruno Binotti, já são 19 horas, né? De quarta-feira, um dia depois da Páscoa. A primeira quarta depois. A primeira quarta depois da Páscoa, né? Estamos ao vivo aí mais uma vez para o terceiro podcast do Direito a Rir. Como o Leandro disse, quarta-feira, dia 12 de abril, às 19 horas, começando então o terceiro episódio do nosso podcast. Nessa luta, né? Quem está acompanhando aí o primeiro e o segundo sabe que a nossa luta, a nossa briga aqui com as questões técnicas, é uma briga muito grande, né? Será que nós podemos ser chamados de inimigos da tecnologia? Aí aquele já de antemão, um abraço ao nosso amigo Cláudio, né? Que já até prometeu, ele falou, ó, se precisar, temos junto, igual diz o Lebrão, né? Cláudio Monteiro, nós tivemos uma conversa ontem, assim, uma boa parte do dia conversando e ofereceu os serviços dele para nós, para a gente aí, na questão de tecnologia, e nós estamos estudando a proposta aí, viu, Cláudio? Que maravilha, e aqui eu já estou com o meu retorno, já está funcionando o retorno aqui, e a gente vai aí vendo quem é que está passando aí pela nossa conversa de hoje, né? E tendo uma ideia aí de como está o áudio e de como está o vídeo. Como sempre, a gente começa falando das notícias aqui da nossa cidade. A primeira notícia, o que acho que os moroenses puderam notar, foi que aumentou-se aí a segurança nos colégios de Campo Mourão. Isso traz para nós, que nós até comentamos a semana passada, uma nota de luto, né, pelo ataque que aconteceu na escola em Santa Catarina, em Blumenau. Isso despertou, teve um alerta na população no geral, né? Mas a Secretaria de Educação de Campo Mourão, ela vem fazendo um trabalho, já marcaram uma reunião de emergência semana passada, e essa semana já começou os trabalhos. Até por isso que eu passei boa parte do dia ontem conversando com o sargento Cláudio Monteiro, né? E o Cláudio, ele é do batalhão da patrulha escolar, né? Inclusive amanhã, no Colégio Estadual, e na sexta-feira, ele estará dando uma palestra já sobre o tema, na ação preventiva para os professores da rede municipal, tanto para os CMEIs quanto para as escolas de nível fundamental 1, né? Olha que bacana, hein? E a gente sabe, Bruno, que onde aconteceu aquela tragédia em Blumenau, eu estive assistindo esse final de semana, o muro, na verdade, ele só servia, como foi falado pela repórter da TV, para que as crianças não corressem para a rua, né? Então a gente tinha aí uma arquitetura, vamos dizer assim, que faz com que as pessoas se sentissem bem, que a criança se sinta bem. Não é aquela arquitetura hostil, né? Que, vamos dizer assim, com arames, com pregos. E infelizmente, né, no momento de covardia, foi o que facilitou a vida aí para que não dizer, do terrorista, né? Com certeza. Hoje pela manhã eu até ouvi uma entrevista do Cláudio Monteiro na Rádio TFM para o Luiz Cláudio, né? No Manhã da T, lá, na verdade, no T-News, onde ele falava, né? E o Luiz Cláudio, ele chegou a usar o termo assim, esse maluco, esse delinquente, porque a pessoa quando quer fazer uma atitude dessa porque até foi usado o termo assim, ou ele tem parafuso a menos ou ele tem parafuso a mais, né? Então ele usou, o Leandro citou, dessa arquitetura aí, um pouco mais leve, mais tranquila, para poder fazer esse ato de covardia. Eu falo disso porque é o modelo que nós temos aqui nos colégios, né? Principalmente os colégios dos pequenininhos, né? Que você tem aí os parques de diversões, né? Aí você tem o colorido, que desde longe você já começa a visualizar e que é o que torna-se um lugar mais aprazível, né, para as crianças, né? Um ambiente mais agradável. Até, na verdade, esses parques que você citou também, foi uma exigência da Secretaria de Educação de Campo Mourão, porque ela esteve participando daquele concurso lá no Colégio Adventista, que é um concurso que eles fazem o mini-chefe, né? Fazem como se fosse um Masterchef, mas com os alunos. Então ela participou de jurada e ela observou esse parque no Colégio Adventista. Ela falou, quero esse parque colorido, é um parque em plástico, né? Não coisas de ferro, aquelas coisas antigas.
um parque mais modernizado para as nossas crianças nas unidades. Então hoje as 44 unidades de ensino têm esses parques novos, isso tudo para tentar tornar o ambiente escolar mais agradável, mais aprazível para os nossos pequenos. Tá aí, gente, já tem gente aí que está na audiência, mande um recado para a gente, mande um abraço, ou se quiser fazer uma pergunta, um comentário, uma crítica, tá valendo tudo, hein? Não deixe passar aí pelo seu Facebook sem fazer um comentário. Lembrando a vocês que a gente está batalhando aí, está se colocando, né, um podcast em outras plataformas e que logo em breve a gente vai estar aí no YouTube, no Instagram, né, e nas outras plataformas também, né? Aí vem aquele apelo gostoso de fazer para vocês, gente. Se inscreva no YouTube, ó, nós precisamos ter um mínimo de inscritos, né, lá para poder fazer essa transmissão ao vivo. Também nos siga no Instagram, como Direito a Rir Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. Procura lá, já dá o seu like, siga a gente lá, para que a gente possa estender isso para mais plataformas também. Que bacana, hein, Bruno? Olha aí, outra coisa que está ainda dentro desse tema relacionado à segurança nos colégios, está havendo muito boato na rede social, né, de possíveis ataques, né, de possíveis manifestações violentas, inclusive alguns alunos com medo aí do dia 20, né, marcando data, isso na verdade no sentido de fazer um terrorismo, no sentido de ganhar views, né, de ganhar visualizações, no sentido de ganhar seguidores, tudo em prol de um terrorismo. E as pessoas têm que ficar atentas aí que você replicar essas notícias que por si só já causam terror é crime. Então você pode estar aí respondendo por estar dando gás a essa onda de violência e de medo na internet. E o porquê dia 20 de abril, Leandro? Porque dia 20 de abril de 1999, se você que está nos assistindo se recordar, foi o ataque lá numa escola nos Estados Unidos, na Columbine High School, né? Então esse ataque vai fazer 24 anos agora, no dia 20 de abril. Então 24 anos, por isso esse alerta. E até essas questões de fake news, de coisas aterrorizando, ligou esse sinalzinho de alerta. Por isso essa movimentação toda, e como eu falei para vocês já em outros episódios aqui, eu trabalho na Secretaria da Educação e a secretária não está medindo esforços, gente, para trazer essa segurança para as unidades municipais. Né? Então, assim, ontem eu falei que já vou repetir, eu passei boa parte do dia conversando com o Cláudio, tabelando essas questões de segurança, né, junto à Polícia Militar do Estado do Paraná e também a empresa que faz o monitoramento das nossas unidades. Nós já estamos em contato para conseguir ali uma questão de tático, ter um botão de pânico, né? Mas, como foi falado, a questão aqui é trabalhar no preventivo. Você percebeu uma atitude suspeita, não só professores, funcionários das unidades, mas os próprios vizinhos das unidades também têm que estar alerta, em vez de ficar replicando essas notícias que traz esse pânico para a população, por que não ficar mais alerta e trabalhar na questão preventiva, né? Por que não ajudar também a comunidade escolar, não ficar só do seu portão observando as coisas e não fazer nada para evitar? É o cuidado, sabe? Que há um bom tempo eu moro em condomínio, né? E eu morava num condomínio, volta e meia o portão estragava, ficava aberto, né? E infelizmente alguns vizinhos, ao invés de fechar o portão, né, botar ele no automático e fechar, preferiam ficar reclamando, preferiam botar a boca no trombone. Mas não é assim que você cuida, né? Não é assim. Principalmente a vizinhança das escolas, né, as pessoas que estão passando, a qualquer movimento estranho. É claro que você não vai sair, né, gritando, batendo em alguém ou já sair ligando para a polícia, etc. Mas você se põe em alerta, né? Você já dá aquele cuidado especial, né? Já avisa o colega, olha, estou de olho, estou cuidando. Né? Porque aonde todo mundo se cuida, tem mais segurança. Tem coisas que não dá tempo, né? Não dá tempo, né? A polícia tem o limite do efetivo, né?
e outras coisas. Então a gente cuida da gente, né? Isso é muito importante, né? E essa questão do efetivo da polícia, só pegando um gancho, não é só a polícia, né? Se a gente parar para pensar hoje, as agências bancárias tinham vários funcionários, até mesmo por questões digitais. Hoje o número de efetivo dos bancos são reduzido. Eu acho que qualquer atendimento que as empresas puderem fazer ali para questões de reduzir custos, eles estão fazendo. E reduz na onde? No efetivo. E com a polícia não é diferente. Embora tenha uma turma aí se formando, né, um pessoal que da turma da escola da Polícia Militar já começando a ir para a rua daqui uns dias, né, também. Ok, vamos para a nossa segunda aqui, né? Também tem a ver com você sabe que a gente não queria um programa estilo da Atena, né? Da Atena, não é, né? Tanto que a hora que você falou inglês, você falou um negócio em inglês e parece nome de uma escola, um negócio assim. Columbine High School. Rapaz, eu lembrei de um grande personagem que a gente não citou aqui ainda. Olha aí, ó. Olha aí que tá fechando aqui. A gente ainda não citou que é aquele o poliglota moronense. Não sei se você já viu falar nele. É o Demervaldo. É. O nome dele é Demervaldo, o poliglota. Ele diz que cantava em japonês na área da contabilidade. Você já viu isso ou não? Cantar japonês na área da contabilidade. Tem um vídeo no YouTube dele que é muito, né? Tem um vídeo bem visualizado, que ele vai na Câmara dos Vereadores fazer os seus pedidos, né? Inclusive o repórter da Carajás, salvo engano, pede para ele. Gilmar Luiz. Né? O Gilmar Luiz era repórter do Carajás. O Gilmar é aquele que tem uns vídeos assim, estourados na internet, no YouTube, né? De visualizações. E aí você sabe que você falou aquela palavra, eu lembrei, falei, olha, a gente não tem apenas um poliglota aqui em Campo Mourão. Temos mais que um. E já colocando aquelas figuras folclóricas, icônicas de Campo Mourão, entra mais esse, o Demervaldo, o poliglota de Campo Mourão, né? Nós citamos alguns já, né? E todos os episódios a gente vem citando. Então hoje o Leandro lembrou de mais uma. E você que está vendo ele por aí, você que está sempre passeando? Olha, eu não sei se ele mora em Campo Mourão, hein? Eu não vi mais o Demervaldo. Olha, eu vou falar para você que aconteceu uma situação. Ele morava ali na rua Roberto Brezinski, entre a Jorge Walter e a Guilherme de Paula Xavier. E na casa dele tinha um pé de abacate, cara. E minha mãe passando na rua uma vez, viu um abacate caído já pro lado de fora, assim, ela foi pegar o abacate, ele tacou a boca na minha mãe lá, rapaz do céu, e falou, e a senhora não pode pegar esse abacate aí não, mesmo porque ele tá rachado aí, pode fazer um problema para a saúde da senhora. Ele falou em português? Falou em português, porque até mesmo a minha mãe não entenderia se fosse em outra língua, né? Rapaz, então tá aí o poliglota de Camorão, para quem não sabe, procura aí no YouTube, né? Dá um YouTube, não é dar um Google, dá um YouTube aí, procura. Poliglota. Aproveita que você vai procurar o poliglota de Campo Mourão e se inscreva lá no canal. Direito a Rir Podcast. Outra notícia, notícia difícil aqui, né? Teve um espancamento no Jardim Silvana. Jardim Silvana é aquele jardim lá perto do Demop, né? Isso, perto da unidade da do Demop lá. Um homem de 32 anos, né? Um rapaz, né? Pelo menos hoje em dia eu vejo um homem de 32 como um rapaz. Então eu sou quase um rapaz, né? Um rapaz de 50. Então, a notícia é triste. Ele foi espancado com um pedaço de madeira, gente, com caibros ali. E o espancamento foi tão violento que chegou a ocasionar algumas fraturas expostas. Teve fratura nos dedos, na perna, no braço. E diz que foi pelo menos 3 espancadores, 3 pessoas que o espancaram violentamente. E interessante que ele não quis contar para a polícia quem foi os espancadores. Mas ele disse apenas que foi passional. Ele disse apenas que foi passional. Mas a brutalidade do espancamento foi grande, para ocasionar fraturas expostas, né? Caramba, né? Olha, eu vou dizer para você, né? Tem uma profecia que fala que o amor ia esfriar, né? E a gente está vendo isso escancaradamente, né? Escancaradamente situações de ódio, de maldade, de violência sem muita explicação, né? Aí talvez ele possa ter falado aí que é passional, aí de repente para evitar algum outro problema maior, né? Para não envolver ou não se envolver, mas com fraturas expostas, né? Uma coisa assim, sem... Terrível, né? Terrível.
Tá aí, vai ter, olha rapaz, a minha letra, inscrição, né? Inscrição para o Conselho Tutelar, vai até o dia 28 de abril. Aí, você que procura uma profissão ou que você acha que se identifica ali com o ECA, né, que é o estatuto ali, né, da criança e adolescente, o Conselho Tutelar de Campo Mourão está com inscrições abertas. Para você que está interessado aí, as inscrições vão até o dia 28 de abril, tá? E você pode se inscrever ali na Rua Brasil, número 560, na Secretaria de Ação Social, mas você vai procurar a Secretaria Executiva dos Conselhos, no Jardim Laura, na Rua Brasil, número 560, as inscrições estão até dia 28 de abril. Você tem que ter acima de 21 anos, tem que ter ensino superior completo, né? Mas aí mais detalhes, mais informações, você pode estar procurando então a Secretaria Executiva dos Conselhos, na Secretaria de Ação Social, lá na Rua Brasil, número 560. Que maravilha, né? É um pessoal também que ajuda a cuidar, né? Que ajuda em relação à violência, principalmente contra os pequenininhos, né? Vamos dizer assim, né? Que coíbe a violência doméstica. Então é um trabalho assim muito gratificante para quem puder participar, né? Eu conheço algumas conselheiras, conheço algumas ex-conselheiras também, e a Zilda Inglês Modena, né? A Zilda Inglês, trabalhei com ela já na Agência do Trabalhador, hoje ela é conselheira e tem um trabalho bem atuante. Uma ex-conselheira também é a Ronise Galdino, conheço ela, a gente sabe da atuação dela no conselho também, né? Então, só de antemão falando que o Conselho Tutelar de Campo Mourão, pelo menos na pessoa dessas, de uma ex-conselheira e de uma conselheira atual, eu vejo que é um trabalho bem atuante assim, do Conselho. Eles são bem atuantes junto à Vara da Infância e Juventude, ali com o Dr. Edson Rueda, né? Então, eles estão sempre em um trabalho efetivo. Bacana. Aqui em Campo Mourão, 12 casos de dengue. Os casos de dengue vêm se estendendo, né, pessoal? Mais uma vez a gente pede aquela atenção para o quintal, atenção se não é na sua casa, é no do vizinho, olhar nos terrenos baldios, né? É interessante saber que o tanto que já aconteceu, em surtos e casos de dengue, e a população não se conscientiza. Mais uma vez nós falando dessa palavra conscientização. Pensa bem, né? Uma doença que é um desleixo seu, é uma coisa que você mesmo está procurando. Você, por falta de cuidado seu, você traz uma doença para dentro da sua casa. E hoje Campo Mourão com 12 casos e na nossa região aqui da Concan 69 casos confirmados. É difícil, você sabe, Bruno, que essa questão da conscientização acho que é fundamental, né? O poder público ele tem a obrigação de buscar conscientizar, né? De buscar formar, de buscar informar, mas deve-se haver aí medidas, na minha opinião, assim, de algumas ações afirmativas, né? Você tem que chegar, o indivíduo ele tem que se sentir obrigado a cuidar, né? Porque muitas vezes também você cuida e você tem um terreno baldio do lado da sua casa de uma pessoa que não cuida, ou um próprio terreno de outra pessoa, e você está sendo exposto da mesma forma, né? Com certeza. Então, há de se haver aí, junto com as autoridades, sentar e encontrar, né, formas de coibir. Eu acho que o brasileiro já sabe bem como funciona, né? Mexer no bolso. E o executivo, né, em Campo Mourão, eles têm uma lei dizendo, né, das multas. Então, assim, é notificar, acho que os donos desses terrenos e dali 10 dias voltar, se não foi feito o que foi pedido ali na notificação, é multar. E eu acho que se mexer no bolso, quem sabe a pessoa acaba tomando uma consciência, né? Rapaz, quando você morava lá em Barbacena, não, lá no Larpão, você era mais novo, tinha aqueles fumacetes, o que você fazia? Escondia dentro de casa? Eu não escondia dentro de casa, na verdade era até uma alegria para a criançada, né, com a caminhonete, né, aquele barulhão passando, o fumacê da dengue, né? Hoje a gente nem vê o fumacê da dengue. O pessoal tinha, esse tempo eu vi um meme aqui do pessoal fazendo uma proposta de lançar Rivotril, né? O pessoal tão... Na caminhonete? É um assunto interessante que volta lá no que nós tocamos na semana passada sobre a ansiedade, né? Dá um calmantinho pro pessoal aí. O fumaceiro Rivotril você apoiava? Né? Rapaz, acho que até eu tô precisando, às vezes, para dar aquela acalmada.
Rapaz do céu, hoje o dia foi corrido, hein, rapaz? Quando o computador resolve não funcionar, quando a assinatura digital resolve não funcionar... O nosso amigo Leandro hoje foi vítima de um ataque cibernético. Foi hackeado aqui o computador dele. Rapaz, não é fácil a vida não, rapaz. Às vezes você pensa em voltar lá para a máquina de escrever, né? E eu vi o Leandro comentando com o técnico de informática, ele falou, rapaz, se hoje é assim, né, eu fico pensando lá naquele tempo que era tudo na máquina de escrever, né? E os arquivos, né? Hoje a gente arquiva nos HDzinhos, nos SSD, né? Aí pensa, os arquivos eram aquelas gavetonas, assim, né? Era papel. O bom é a tecnologia resolvendo a questão, diminuiu até um certo ponto, né? É que tinha bem mais papel. E tempo, né? Reduziu bastante, né? Hoje o tempo de uma ação, as coisas, né? A gente conversa aqui, eu subi um processinho, eu subi umas defesas, umas coisas, hoje é tudo online, em tempo real vai acontecendo as coisas, né? Não precisa sair do escritório, né? Rapaz, você falou duas coisas já hoje aqui que me chamou a atenção, que tá me fazendo ter uma outra visão de você. Você acabou de falar aqui, você comentou que morou em condomínio fechado. Para mim, você não era um piada de prédio, igual diria o Requião, né? O glorioso Requião, ele fala assim, esses piada de prédio, né? Aí agora você me fala assim, não precisa mais sair do escritório. Tô achando que você está ficando meio... deixando a barba de molho, assim, ficando meio focado. Hermético, né? Rapaz, eu sou igual o Zeca Pagodinho, só que o Zeca é de Xerém. Eu sou do Alvorada. É essa coisa, você sai do Alvorada não sai de você. E também meu pai e minha mãe moram lá, né? Então eu moro em condomínio fechado, mas a cultura é uma cultura, eu vou dizer assim, alvoradenha, né? É um negócio assim, bem mais raiz. Nós já falamos aqui, né? Outro dia eu sou bem bairrista, né? A gente valoriza bastante essa questão assim da cidade mesmo, das coisas que acontecem no nosso bairro. E é interessante, Leandro, que o pessoal dos bairros, cara, eu morei no Coapar por 20 anos, e como eles valorizam o que tem. É claro que tem aqueles que quer achar que é o bambambam, fala assim, eu fui no centro da cidade comer uma pizza, né? Aquela velha frase, fui no centro da cidade tomar um lanche. Mas a gente sabe que os bairros também têm os seus empreendedores, as suas lojinhas, e como é valorizado isso, pelo menos lá no Papar, cara, eu falo assim, rapaz, tem lojinhas lá, a pessoa sobrevive disso. Tem uma hamburgueriazinha numa esquina lá na John Kennedy, e é interessante você valorizar aquilo do seu bairro, né? A cidade desenvolvida não é mais uma cidade que tem só um centro, né? É uma cidade que você pode morar em um bairro, e nesse bairro você ter o supermercado, você ter o posto de saúde, você ter um UPA próximo, né? Uma unidade básica de saúde, pelo menos, né? Antes você tinha também lugares onde ficavam os policiais. Os destacamentos, né? Sim. Rapaz, você falou uma coisa lá no Lar Paraná mesmo, tinha um destacamento. Hoje eles têm uma casinha lá, um destacamento, mas eles tinham um módulo policial. Sim, tinha um módulo, no Alvorada também tinha. Aí você tem escola, você tem creche, você tem saneamento básico, você tem as igrejas, né, os bares. Então você, dentro da sua própria, ali da sua região, você tem todos os lugares que você precisa, né? Esse é um lugar desenvolvido. Então a cidade, ela precisa ter esse tipo de coisa, principalmente cidade grande, mais ainda, né? Para você não ficar aí vivendo em metrô, vivendo em ônibus, vivendo na correria. É um lugar desenvolvido, e por isso que há de se haver, né, dentro do planejamento aí econômico, pessoas que eu acredito que devem pensar dessa forma, né? Até a questão dos condomínios fechados hoje, colocando os mercados, né? É um autosservice, mas é um mercado. Você mesmo vai ali, você compra, tem um aplicativo onde você faz a sua compra, faz o pagamento, daí libera a porta para você entrar, e daí depois que conclui o pagamento, libera para você sair. O sistema acontecendo já, um autoatendimento dentro dos condomínios, para você não perder esse tempo mais em centro de cidade, essas coisas, para você ter mais tempo também para você cuidar da sua vida, da sua saúde, dar atenção à sua família, né? Sim, tem de haver as praças também, né? Praça, centro comunitário, lugar para os idosos, né? Dançarem, praticarem esportes. Eventos culturais, esportivos, isso aí a gente sempre vai bater na tecla, porque acho que a cultura muda tudo, né?
Isso eu sou adepto à cultura e ao esporte para... São fatores de emancipação, né, cara? Não dá para pensar só em crescimento econômico, né? Você tem que pensar no desenvolvimento. Brunão, eu trouxe aqui uma notícia que eu queria que você comentasse. Não sei se você se você segue uma figura de muita retórica, vamos dizer assim, né? O Dalai Lama, e ficou sabendo das últimas notícias dele, né? O que eu sei do Dalai Lama, rapaz, é só umas postagens que a gente vê, né? Até então um líder, assim, que por muito tempo foi uma pessoa que inspirou pessoas, né? Mas essa semana aí, uma atitude meio complicada, né? Você acha que ele está meio gaga? Mas ou gaga... Tá igual o Luan Santana, quer ficar? Então, eu não sei te dizer muito bem, é até meio complicado falar, mas a rainha dos baixinhos, a Xuxa, chegou a pedir a prisão dele, né? Chegou e falou, esse cara tem que ser preso com uma atitude dessa, né? Ela pediu isso, aí saiu na mídia ontem. Não sei, é uma atitude meio pesada, mas a gente não sabe a cultura deles lá como é, né? Então não tem como falar, eu não tenho como julgar, não posso emitir uma opinião assim contundente. Mas você absolve ou você condena? No nosso STF aqui, eu acho que o que você falou é bem real, né? A gente tem que entender a cultura deles, né, para a gente poder formular um juízo maior de valor. Mas se fosse aqui no Brasil, né, um líder religioso fazendo isso daí, ia dar um sério problema, né? Aqui a gente sabe que daria um sério problema, né? E como as coisas mudam, né? A gente tem vários videozinhos aí na internet da Xuxa que ela falava e fazia coisas também, mas são outras épocas, né? Eu vi do Silvio Santos também fazendo. Nós vivemos outras épocas, é uma época em que você tem que ter um sério cuidado, e principalmente com os menores, né? É uma coisa assim que eu acho que o mundo inteiro ficou chocado, né? E cabe muito bem colocado aí o seu posicionamento, né? De entender até que ponto isso é algo ofensivo ou tem uma conotação sexual lá com as pessoas onde aconteceu isso. E o mundo fica chocado porque se trata de uma liderança, né? De uma figura pública, né? Uma figura assim muito conhecida, né? Um líder, né? E tudo que se parte de um líder chama a atenção. Então, assim, por isso até que teve essa atenção voltada, teve essa repercussão muito grande. Tá aí, rapaz, é coisa, né? É coisa. Temos mais algumas notícias que a direção passou para a direção passando para a direção. A direção está sentindo o nosso cansaço de hoje. Nossa audiência também, o pessoal hoje está mais quieto também, rapaz, né? Será que está ninguém comentou, não está tendo comentário aí? Como é que tá? Rapaz, ou é o meu retorno aqui que está devagar, né? O pessoal está um pouco devagar também. A Polícia Civil apreende 3 motos furtadas e prende casal que já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime. O rapaz aqui está virado em criminoso, né? Então quer dizer que já não são mais réu primário, né? São reincidentes no mesmo crime, né? Por furto. E parece, se eu não me engano, uma dessas motos foi roubada em Engenheiro Beltrão, foi achada aqui em Campo Mourão. Uma dessas 3 motos foi roubada em Engenheiro Beltrão e foi achada aqui em Campo Mourão. E você vê, né, o casal junto, na alegria, na doença e também em ações delituosas, né? Isso a gente tem visto crescer muito, né, nas séries, tem séries que você assiste aí, filmes, que você vê casal atuando junto na prática de crime, né? E isso é bem complicado. Eu vi, rapaz, estou lembrando aqui, é um vídeo do Cadeia que um dia prendeu, né? Ele prendeu, não sei se era bem um casal, mas virou casal ali antes de ser preso, né? O pessoal filmando e eles resolveram dar um beijo ali na hora da prisão, né? Saudoso Alborguete, né? Você assistia, seu pai? Cadeia neles! Né? O bicho era terrível, Cadeia, assim, tipo, ele não tinha mamata pra bandido, não. Ele descia o porrete mesmo, falava. E ele fazia assim, a cadeia neles, né? Também uma época que se podia falar mais, né? Uma época que podia se falar mais, né? Você vê que a época tá tão complicada, a gente não pode nem falar, que o Leandro foi falar uma época que podia falar mais, ele chegou a dar uma olhada, ver se não tinha alguém ouvindo, né? Você vê o que a gente passa, né? Hoje está mais difícil, até para fazer piada, né? Por isso que nós estamos meio calmos com as piadas, né? Nós estamos pensando o que se pode e o que não pode falar, né? Rapaz, a gente tem que armar essa piada, né?
Dizem que o pessoal que é do stand-up, eles vão acumulando, né? Eles andam aqui com o bolso, anotando, vê algo que acontece, ele para ali, anota, né, as questões do cotidiano que as pessoas querem saber, né? Mas a gente nem isso mais, a gente tá meio no automático, né? Não para prestar atenção ao nosso redor que está acontecendo, né? E o stand-up é bem isso mesmo, é falar do cotidiano, é falar do seu dia a dia, da vida sua. Mas ainda vai sair algumas coisinhas aqui. Se Deus quiser. Em breve o meu irmão vai vir de convidado aqui, nós vamos contar algumas coisas que aconteciam no tempo nosso de infância no Papar, já cabe assim quase como stand-up, sabe? A gente vai dar um pouco de risada aí o dia que ele tiver como convidado aqui. Que maravilha, hein? Aí o Flamengo vai enfrentar o Maringá aqui do ladinho, né? Você é flamenguista, não é? Eu sou. Você é flamenguista. E o que você acha do que vem acontecendo com o Flamengo ultimamente? Rapaz. Primeiro eu quero só ressaltar assim, ó, que respeito, eu torço pro Guarani de Campinas, então quem sou eu para falar alguma coisa de um time que está na Série A, né? Mas eu acho que em primeiro lugar é a amizade, né? E em segundo vem o Flamengo. É o que anda se dizendo por aí. Que em primeiro lugar a amizade e em segundo vem o Flamengo. Mas eu ouvi hoje de um flamenguista que diz assim, ó, o Flamengo vem perdendo esses jogos consecutivos porque amanhã ele joga em Maringá. Aí ele vai perder pro Maringá e daí assim, a gente vai falar, viu como é que é? Não, é que o Flamengo vem só perdendo, porque senão vem ganhando, chega aqui e perde pro Maringá, daí fica feio, não ia? Rapaz, geralmente tem assim, né? Você pega a época do Palmeiras, da Parmalat, né? A época que ninguém ganhava deles, o São Paulo, né? Lá no início dos anos 90, aí você teve uma época do Corinthians, né? Que nunca tinha sido campeão brasileiro, de repente começou a ganhar tudo. E o Mengão, ele teve a época dele, ele está dando aí uma descansada para deixar que os outros times ganhem também, né? Não pode ser um campeonato, os campeonatos de um time só, né? E está arrumando a casa, né? É válido, né? O time é muito a liderança também, né? Muito o momento que vive ali. Essas coisas a gente não fica sabendo, é só quem está lá dentro, né? Veio um piadinha na cabeça. Segundo informações aí, o Flamengo está tentando contratar o Jorge Jesus de novo, né? Porque no passado, bem recente, foi campeão de tudo com o Jorge Jesus à frente. Você acha que é só o Jesus para salvar o Flamengo aí? Dessa? Dá para trazer o Gabriel Jesus também, né? Aí seriam dois Jesus. Seriam dois, né? Aí quem sabe. Mas, ó, brincadeiras à parte, eu sou muito bairrista, né? Eu torço pro Atlético Paranaense, né? Quando o Atlético Paranaense jogou contra o Maringá, eu estava torcendo, porque Maringá é aqui do lado, né? Torço muito para o Esporte Clube de Campo Mourão voltar aí, né? a série A, quem sabe, né? Do Paranaense. Eu sou bem bairrista, sabe? A gente aqui do norte do Paraná, do noroeste, a gente tem essa coisa de torcer para time de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas eu espero, o Maringá é um time que eu quero ver para frente mesmo, sabe? Torço muito pelo time de Maringá e se eu pudesse estaria lá assistindo. Com certeza, e é legal ver, né? Um time, uma cidade como Maringá tendo um time. Campo Mourão teve o time já aí, teve o Haddad na época, né? Também disputou o campeonato, foi muito bacana aquilo. Mas hoje aí o Maringá fazendo as vezes e disputando a Copa do Brasil aí, inclusive amanhã contra o Flamengo, né? Então boa sorte, na verdade, para os dois times e que vença o melhor. Porque o jogo, é igual eu disse, só acaba quando termina, né? Então vamos ver quem sai vitorioso amanhã. Vamos ver mesmo, hein? Mas eu gostaria de estar lá, assim, já não tem ingresso, né? Só tem na mão aí de cambista ou alguma outra coisa, mas não tem mais ingresso, né? Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo ali do ladinho, né? Maringá é vizinha daqui. Vai estar a caminhada da natureza em Nova Cantu, próximo domingo. Você que é adepto a uma boa caminhada e contato com a natureza aí, então no próximo domingo em Nova Cantu acontece a caminhada da natureza, né, Leandrão? Eu gosto de caminhar, gosto bastante, mas essas da natureza é meio pesadona. Inclusive, acho que uma coisa já puxa a outra aí. Aqui nós temos uma caminhada muito conhecida ali no Boicotó, no Salto Boicotó. Está escrito aqui. E é 13 quilômetros de caminhada, e um circuito pesado, viu, cara? Um circuito pesado, e estava marcado para o dia 7 de maio, então já vamos dar essas informações para vocês aqui, que foi mudado, tá? Do dia 7 para o dia 21 de maio. Então vai ser 2 semanas após. Seria no dia 7, então mudou para o dia 21.
E quem fez o circuito do Boicotó já falou, é um circuito pesado. E ali eles têm um café da manhã, tem depois, se eu não me engano, um almoço também, mas é um circuito bem pesado, de 13 km por trilhas e morros. Mas essas caminhadas da natureza é muito legal, muito bacana, porque ali a gente pode contemplar também as maravilhas do nosso Criador, né? Rapaz, vamos dar uma olhada nos nossos memes aqui, ó. Vai abrindo aqui se tiver alguém me cobrando aqui, já aparece, hein, bicho? Já aparece. Aqui na verdade não tinha nem aberto aqui, vou dar uma olhada no meu celular mesmo. Hoje eu tô 6 volts, né, cara? Sabe como que é 6 volts? O celular antigamente a gente tinha aquele Nokia lanterninha, durava uma semana, né? Aí começou a vir com algumas tecnologias, algumas coisinhas a mais. E daí começou a durar 2 dias, 3 dias. Aí esses smarts de hoje duram um dia. Eu acho que nós estamos mais ou menos nesse padrão. A bateria parece estar viciada, né? Chega na quarta-feira, a gente já tá, não aguenta mais até no sábado para carregar a bateria, né? Rapaz do céu, vou ter que olhar aqui no meu celular mesmo, os memes, né? E daí o pessoal vai ficar com essa ideia mais na cabeça. Ó. Um meme que eu postei hoje é o seguinte: não trate como chimarrão quem te trata como tererê. Você vai tratar caloroso, vai tratar quente, uma pessoa que te trata friamente, ou, né? Você deixou romântica a coisa, hein? Você viu? Rapaz, mas... Esses memes aí nós vamos publicar eles lá no nossa... A gente tem no Instagram lá, os destaques de meme. Nós vamos subir eles lá para vocês terem a ideia do que nós estamos falando aqui hoje. Tem a foto do Mano Lima, né? Para quem quiser tomando um chimarrão, né? Não trate como chimarrão, que te trata como tereré. Apesar que o povo daqui gosta bastante do tereré. Às vezes eles até vão inverter, vão preferir que se trate como tereré do que trate como chimarrão, né? Mas você prefere um tratamento mais quente, mais aconchegante, ou mais geladão, meio assim? Rapaz, depende da hora, hein? Mas se eu for para ser atendido num banco assim, eu prefiro que seja, o calculista aqui, tá, acabou. Né? Se a pessoa começar muito é porque está querendo te vender alguma coisa, está querendo me cobrar, né? No caso do banco, é assim, né? Gerente do banco começou a tratar com muito mimimi, é porque está querendo te vender algum serviço, né? Querendo vender algum consórcio, algum plano de capitalização, né? Sempre tem, né? Isso aí acontece, normal, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado, não com isso, mas até com as ligações, né? Tem muito golpe por aí, principalmente dos aposentados. Mas eu acho interessante como que os bandidos, né? A gente pensando em segurança, os caras já estão lá na frente pensando no que vai fazer para burlar essa segurança, né? O golpe, você falando de golpe, os bandidos, rapaz, o cara falar do golpe do cartão, né? O cartão de crédito, o seu cartão está com problema aí, está sendo cancelado pelo banco, vai passar um motoboy retirar na sua casa aí, você entrega para ele e tal, com a sua senha, não sei o que, e vai ser cancelado. Gente, é uma coisa assim que é absurdo, né? E a gente sabe que tem idosos aí que acabam caindo, né? E a gente, mais uma vez eu falo, a gente não pode julgar, porque eles fazem uma lábia, né? Tem uma conversa assim para poder enganar as pessoas que é impressionante. Tem uma frase aqui do Victor Hugo, grande escritor, poeta, dramaturgo: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E isso é verdade. Né? Isso é verdade mesmo. Você poupa o lobo, você está sacrificando a ovelha, né? Isso aí cabe em vários aspectos na vida, né? Em vários locais, né? Em vários lugares, assim, para poder... Às vezes você está protegendo o mau caráter e está sacrificando aquela pessoa que é retratada aí pela figura da ovelha, né? Você sabe que eu gosto dos seus comentários de improviso, né? Por isso que eu não passo para você. Aquele do chimarrão não ficou boa, sabe? Essa aqui também é um momento assim de reflexão. É um momento que a gente vai filosofar aqui. Filosofar em cima dos memes, né? E como eu falei, mais uma vez nós vamos tocar no nome aí, ó, que deveria ser tudo improviso, porque o Leandrão solta lá e toma lá da cá. Toma lá da cá, rapaz. E hoje não tá nem projetando aqui, pra mim não me prepara antes. Porque é tanto improviso que não abriu aqui no computador, né? Olha essa frase: você tem direito a um terapeuta antes de precisar de um advogado. E agora?
essa frase, né? Você tem direito a um terapeuta. Mas será que nós temos direito ao terapeuta mesmo? Será que nós temos que pagar por esse direito? Fala aí. Pagar levar no pé da letra essa. Diz que pagar, você paga para nascer e paga depois que morre também, né? Então, né? Mas é verdade, isso aí nós comentamos também semana passada, a questão do terapeuta que teria que ter mesmo, que a rede pública teria que atender mais, mesmo porque não é um profissional qualquer, né? Um clínico geral, alguma coisa. Demanda um pouco mais de tempo nas consultas e a gente deveria ter direito mesmo, antes que a gente já usasse o nosso réu primário, né? Então é melhor ter o direito ao terapeuta se você precisar do advogado, né? Bem melhor, né? Até para entender se o problema que você tem são os outros, o problema é você mesmo, né? Às vezes o problema está aqui. Eu tenho uma filosofia comigo mesmo. Se você quer mudar as outras pessoas, comece mudando por você mesmo. Quando você muda, você observa de um outro ângulo, você se posiciona, toma outras decisões, né? E aí todo mundo muda, porque você mudou, né? E isso é interessante, o Leandro comentou, porque assim, às vezes você vai ouvir a pessoa, ela vai falar do fulano, vai falar do beltrano, vai falar do ciclano, às vezes o problema é o mesmo, ela só está mudando as pessoas para falar. Então será que o problema são as pessoas mesmo? Se o problema é o mesmo, né? Então o problema será que não está aqui? Tem que fazer essa autoanálise, né? Fazer igual o Zé Ramalho, né? Eu deixo dessa solidão, espalho coisas. Eu já tinha dado a minha palhinha como cantor aqui, agora o Leandro VT, né? Mas aí é profissional, né? Aí não dá para competir, né? A gente já falou, ele é musicista, né? Ele canta, ele toca, multi-instrumentista. Rapaz do céu, cada dia menos. Mas agora eu estou com um tempinho a mais para estudar, né? Um tempinho a mais eu não tenho, mas eu paro e falo, pô, estamos criando esse tempo. Dentro das 24 horas. Não estou fazendo nada, que é igual o Zé Henrique falava, quando não faz nada, carrega pedra, né? Então o tempo é o mesmo, é 24 horas. Nós estamos criando tempo dentro dessas 24 horas, né? Aproveitar para estudar uma violinha. É igual esse podcast nosso. A gente já tinha tanto. Sim, tava tão pouco as coisas para nós fazer, a vida estava tão tranquila que a gente resolveu, não, vamos fazer o podcast aí. Vamos arrumar mais uma coisinha para a gente se preocupar e correr atrás. Rapaz, essa frase que eu vou falar agora, desse meme, depois você vai encontrar lá no nosso Instagram, né? Aparece o Kiko está declamando, né? E agora ele fala, agora um poema. Tem a ver com meus últimos dias, sabe? A borracha acaba e o lápis a gente aponta. O povo fala da minha vida, mas não paga minhas contas. E a gente já falou aqui, né? Como diria o Luva de Pedreiro, né? Receba, não, ó, pague, né? Não, o nosso não é receba, né? O nosso é pague, paga lá, paga nós. Né? Então, receba um boleto meu para você pagar lá. Receba aí na sua mão, vai lá e paga para mim. Tá aparecendo a live do Christian Ralph, né? Era cantar e eles quase não cantaram, né? Mas eles saíram com essa aí, né? Que eles iam começar a mandar uns boletos aí, espalhar, né? Ó, você que tá me ouvindo aí, ó, tá... Eu vou mandar uns boletos para você, beleza? Aí você começa a poder falar um pouquinho mais claro. Mas eu não sei o que está querendo dizer ou para quem ele está querendo dizer, mas ouviu bastante Bidiz essa semana ou não? Bidiz, rapaz, não deu tempo. Eu vou começar a fazer, gente, uns videozinhos pequenininhos aí cantando. É bom que eu estudo um pouco de inglês, né? E que o pessoal também bota ali a tradução, né, gente? Bom, quem acha ruim de ouvir Bidiz nunca me viu cantar Village People e Gloria Gaynor, né? I Will Survive, por exemplo. Nunca me viu cantar. Mas você não precisa treinar tanto o seu inglês assim, porque o I Will Survive, né? I Will Survive da Gloria Gaynor tem em português já, né? A tradução é o Wilson vai, né? Wilson vai. Rapaz, um abraço para o grande garçom, que era garçom dos lotes, o Wilson, tu vira, né? Ele gostava dessa música do Wilson aí. Mas faz tempo, hein? Eu ia começar a cantar, mas eu vou deixar. Deixa pra você cantar que você... Não, aqui você tem que cantar, rapaz. Você tem que cantar. A gente está treinando aqui, ó, daqui uns dias a gente vai ter esse bate-papo aqui em algum lugar como stand-up, né? Você sabe que já deram ideia, viu, Leandro? Já deram ideia assim, ó, a gente vai num barzinho um dia onde tem um stand-up. A gente vai... lá no Bingão da Cercão, vamos fazer essa live lá no Bingo ao vivo. Não, tem um Bingão no Santa Nilce. Ali também, nesse time do Santa Nilce, mas ali é só no domingo, na hora do almoço, né? E a nossa live é nas quarta-feiras, e coincide com o Bingo lá da Cercão, nas quarta-feiras, né? Quem não deve perder o Bingo da Cercão é o nosso colega Magal. O Magal canta em japonês.
Já viu falar que ele canta? Não. Será que ele não é parente do poliglota, não? Rapaz, O poliglota diz que canta japonês na área da contabilidade. E ele tem um projeto que é o Brasil Molhado, não sei se você assistiu esse vídeo. Assisti. Com a falta de chuva, né? Ele vai encanar a água aqui no sul e levar para o Nordeste. Mas tinha gente querendo estocar vento, né? E agora está saindo do papel, isso você viu, né? As usinas eólicas, né? Agora estão dando ouvido para que falaram lá atrás e acharam que a pessoa era doida quando falava em estocar vento, né? Aqui, ó, a foto, eu vou te mostrar a foto para você ter uma ideia, né? Um monte de balão, né? Teve uma época aí que alguém resolveu pegar uns balões, muitos balões, e subir e descer onde os balões parassem, né? Mas não é balão do Milton, né? É o balão de bexiga mesmo, né? Aí tem uma frase aqui, ó, não sabendo que era impossível, ele foi lá e morreu. Né? Tem gente que fala, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, foi fazer e morreu. Qual frase que tem mais a ver com você? Não sabendo que era impossível, foi lá e conseguiu, ou foi lá e morreu? Rapaz, na verdade, a gente sempre procura saber se é possível ou não. E até às vezes é por isso que a gente não deslancha alguma coisa, porque você tem esse medo de arriscar. E aí o padre do balão, ele arriscou, ele não sabia que era possível, e o que aconteceu com ele? Ele morreu. E daí hoje surge vários memes, até música que fala assim, tá mais louco que o padre do balão, né? Então ele foi taxado até de louco por ter tentado voar no balão, nos balões aí, né? Não é no balão, é nos balões. Nos balões, né? Nas bexigas, né? Bexiga, eu acho que provavelmente foram infladas aí com gás hélio para poder subir, né? Mas ele foi um bom tanto assim, né? Ele até conseguiu alguma coisa, né? Até morrer, ele conseguiu até morrer, pensa. Você acha que a diferença, olha, essa pergunta aqui parece, lembrei até da Tata Werneck, de tão fora de mão essa pergunta. Você acha que a diferença de balão para bexiga é a mesma diferença de pipa para papagaio? E eu acho que o balão tá para bexiga tanto quanto a pipa tá para o papagaio. É. Vamos fazer um probleminha aqui agora de... Lá no Larpão era pipa ou era papagaio? A gente soltava pipa, o papagaio era os boizinhos que soltavam. Mas a nossa era pipa com rabiola, né? E vamos passar cerol na linha, vamos cortar pela rabiola. Já muda, né? Era o papagaio. Vai fazer um papagaio, pegava as varinhas varetas, né? Só a diferença. Para vocês era papagaio, então para nós era pipa. E aí, quando você tinha uns bambus maiores, você fazia um maranhão, né? E não era nem de bambu, era de vareta. Não sei se você já viu vareta, tinha ali perto do córrego. A gente fazia com bambu lá no Papar, a gente fazia as pipas, a gente ia no Rio das Barras lá, que é no Rio do Campo, lá chamava por Barras. A gente aproveitava, nadava um pouquinho, já pegava uns bambu, fazia pipa. Se eu falar para você que nós vamos buscar bambu até para fazer berimbau já lá, nós fazíamos berimbau quando era na minha infância. Bambu parece aquela piada do Silvio Santos. A hora que você citou sobre alguns comentários do Silvio Santos, eu lembrei daquilo na hora. Sem vergonha. Quando ele fala isso, boca suja, sem vergonha, né? Tem aqui um outro meme, um rapazinho conversando com um sujeito lá do Facebook. Como que é o nome dele mesmo? Zuckerberg? Zuckerberg, né? Acho que é, não, vamos no Facebook. Ele fala assim, meu pai disse que você nos espiona. Aí o Zuckerberg fala, ele não é seu pai. Será que tá espionando? Rapaz, é coisa demais, hein? É coisa pra gente. Vamos voltar para nossas notícias. Tem uma aqui bacana também da Páscoa, né? Tem a foto aqui da Santa Ceia, né? De Jesus. Ele tem um coelho no meio deles. Um de nós não tem parte comigo. Para quem não sabe, aí, o coelho, né? Essa tradição do coelho e do chocolate é uma tradição anglo-saxônica. O que é anglo-saxônica? Né? É uma do norte do mundo, né, vamos dizer assim, né, dos nórdicos, né, lá da Alemanha, da Inglaterra, né, e como que se impôs, né, e na realidade virou tudo um sincretismo, misturou tudo, né, hoje as pessoas elas misturam, não pode faltar chocolate, não pode faltar coelhinho, mas daí fala que tem a ver com a ressurreição ao mesmo tempo, e fica aquela coisa, né. Eu sei que eu passei a Páscoa, rapaz do céu, tomando soro lá no UPA. Comeu tanto chocolate assim? Não. Ou você conseguiu achar um ovo de coelho? Eu não sei se foi. Não fizeram teste de dengue, né? Talvez tenha sido isso. Não fizeram teste. Mas foi um final de semana puxado, hein? Mando até abraço para os amigos lá da Vaneira que fizeram uma apresentação sozinhos, né?
lá na Greenhouse. Hoje a gente está poliglota, hein? Lá em Araruna, né? E o pessoal foi bonito, hein? Tem uma casa americana em Araruna, uma Greenhouse. Greenhouse. Vamos traduzir lá na Casa Verde em Araruna. Eita. Bora lá. Essa semana que passou aí, nós tivemos aniversário do Mazzaropi. Rapaz, o Mazzaropi, eu não sei se você já assistiu algum filme, já parou para assistir, passar um final de semana assistindo os filmes do Mazzaropi? A gente, na infância não, já na adolescência, a gente no sábado à noite com o grupinho da igreja, a gente juntava as moedas para ir na videolocadora, e você acredita que já teve ocasiões em que a gente fez as vaquinhas para comprar pipoca e locar o filme do Mazzaropi para assistir no sábado à noite. Já assisti o filme do Mazzaropi no sábado à noite. Os adolescentes ali do nosso hall ali, da igreja ali, os amigos, né, das antigas, assim, a gente, quando existia videolocadora, né? Na Gisele, como que é o nome? Cara, ali não, que era perto da Gisele, perto do Mercado Paraná. Acho que era Gisele mesmo, Aqui, a videolocadora. Não, Mazzaropi. ali era, a gente locava lá no Coapar mesmo. Não lembro se era Júnior, videolocadora, mas o Júnior era o dono lá. Rapaz, JL, se não me engano, videolocadora, alguma coisa assim. A gente locava, era em frente à panificadora que a minha mãe teve lá no Coapar. Rapaz, é um dos maiores produtores, um dos maiores humoristas, um dos maiores atores do Brasil. É o Mazzaropi, que tem aí, olha, eu não sei te falar, a gente vai ter que pesquisar, são muitos e muitos filmes, né? E até a hora que você comentou do aniversário dele, que essa semana que passou, podia ter buscado aqui, né, a quantidade de obras, né, de filmes do Mazzaropi, que ele tem bastante mesmo. Também foi aniversário, estaria fazendo 82 anos, para ver como era novo, o Mussum. Cacildes! O Mussum ia fazer 82 anos. Cacildes! Pelo menos foi o que eu li na internet, né, bicho? Tem que dar uma olhada, né? Ou tá mais ou menos igual a cidade de Curitiba, que era 130, 150, 130. Mas o pessoal tinha que olhar lá no grupo, lá para dar uma olhada, ver quantos anos mesmo fazia, né? 330, 350. Eu falei 130, 350. Rapaz, daqui um dia é Campo Mourão tá chegando aí próximo aos 100 anos, né? Deus o livre. Mas o Mussum, você sabe que o nosso... Você conhece o Peteleco ali? 3, 4 feijão no prato? Peteleco. Walter. É um dos grandes, maiores cozinheiros aqui de Campo Mourão. Ele que é responsável aí durante muito tempo pelo Carneiro no Buraco. E hoje, quando tem festas aí do Rotary, do Lions, né? Esse tempo teve os Jogos dos Contadores do Paraná, foi aqui, foi ele que preparou. Ele que faz o Carneiro, cara. Ele é um cara assim de altíssimo nível. Mas ele não é apenas cozinheiro. Ele é cozinheiro, tem um restaurante dele, mas ele nasceu no circo, não sei se vocês sabem disso. Não, eu não sabia. Viveu no circo até os 18 anos. E ele falava que quando surgiu os Trapalhões, na época do circo, eles tinham uma dificuldade inteira, porque os Trapalhões levavam as piadas que eram clássicas do circo, que as pessoas saíam para ouvir, que era novidade, eles levavam para a televisão. Então, quando você estava no circo, você contava a piada, a pessoa já tinha ouvido, e quem levava eram os Trapalhões, né? Principalmente pela figura do Dedé, né? Que é o que veio do circo, né? Então fica essa coisa assim, realmente Trapalhões foi um grupo, né, de altíssimo nível, né, até hoje a gente dá risada assistindo. E o Dedé, por ter vindo do circo, ele também valoriza muito a questão dos artistas circenses, né, porque ele é um dos que trouxe para a televisão o Comando Maluco, né. O Comando Maluco é uma trupe ali do circo do Beto Carreiro, né, por muitos anos ficaram com o Beto Carreiro. Aí tinha o Bananinha, tinha o Sargento lá, não era o Sargento Pincel, falando do Comando Maluco agora, né? E o Bananinha, aquele que fala assim, calma Dedé. Você lembra disso ou não? Então, o Bananinha, eu era fã do Bananinha. A gente está começando a melhorar, né? A gente já está quase no final, né? Estamos começando a melhorar, rapaz. Essa quarta-feira, todo mundo cansado aí, depois da Páscoa. A gente tem mais 6 minutos de live aí só. 6 minutos, né? Tem que preencher, né, esse tempo. Não, e outra, esses 6 minutos aí, porque senão depois a gente não consegue subir pro Instagram o vídeo, né? Passou de 1 hora, o Instagram corta hoje, então é 1 hora.
Olha aí, rapaz, nossa. vai ter que... Ou Editar perto o do vídeo. finalzinho, né? O Cinepar prevê chuva e queda brusca de temperatura para os próximos dias, podendo atingir 5 graus. Se a gente parar para pensar, ó, não está muito longe não, velho. Claro, é uma queda muito brusca, mas ontem estava 18 graus, hoje estava 17 graus. Se você observou e foi atento aí, faz 2 dias, já 2 manhãs que a gente tem amanhecido mais fresquinho, né? Um arzinho mais, a temperatura mais amena, né? Eu prefiro o frio, sabe? Você gosta do frio? Eu prefiro mais o frio. Porque daí dá para tomar um chimarrão mais. O chimarrão tá ali, rapaz. Esses dias que esquentou, eu acabei deixando um pouquinho de lado, mas comprei até um chá de boldo para dar uma misturada aí. Fica envenenado, né? Fica amargo o negócio. Não sou muito, não é que eu não goste, mas eu sou mais do chimarrão mesmo, do que do tereré, né? Tá aí a entrega dos uniformes. Eu participei aí essa semana, aí mandar um abraço pro pessoal do SOART. Né, entregaram os uniformes aí, os alunos têm uma turma, né? Essa turma ela é patrocinada pelo seu dinheiro, quando você coloca o dinheiro do teu imposto de renda, você como empresário, para o SOART, né? Eles fazem essa busca a partir da lei de incentivo à cultura, e eu assisti 2 apresentações, assim, rapaz, realmente o trabalho do SOART a cada dia que passa me impressiona e emociona mais. É realmente um orgulho para quem é aqui de Campo Mourão. E lá estava presente o pessoal do Conselho Tutelar, o doutor Edson, da Vara de Família, e várias outras pessoas, né? A primeira-dama, Rosana Tezelli, e outras pessoas, assim, que eu não vou conseguir lembrar aqui o nome, mas eu achei muito bacana o evento, sabe? A Edilane, ela faz um trabalho maravilhoso, mas isso também está na veia, né? No sangue dela, corre, né? Acho que a vida dela foi em torno de tornar o SOART o que é hoje, né? O SOART, e daí com essas leis de incentivo à cultura, ela conseguiu captar esses recursos tudo e faz esse trabalho maravilhoso. Inclusive, né, os cortejos de natais que está acontecendo na cidade de Campo Mourão nos últimos anos, é tudo feito pelo SOART, né? Tudo desenvolvido, cronograma, passa em todos os bairros, as praças da cidade. Então hoje fica tudo a encargo do SOART, né? Bacana, a gente caminhando para o final aí mesmo, né? A última notícia aqui, que é uma notícia não tão boa, né? É a questão da apologia ao nazismo lá no Rio Grande do Sul. São coisas assim da nossa época. Antes provavelmente existia, mas não amplificado, né? Com a rede social como existe hoje. Uma família foi presa, gente, no Rio Grande do Sul, fazendo apologia ao nazismo. Inclusive na casa deles foi apreendido vários objetos com símbolos, né, e fotos do Hitler. Gente, se a gente para ver, puxar na história o que foi o Hitler e ainda ter pessoas adeptas, assim, aí a gente vê que aquilo que o Leandro comentou ali no meio da live é verdade mesmo. O amor do mundo está se esfriando, mesmo já se esfriou, né, continua se esfriando e as profecias se cumpriram. Bovespa subiu, né, tá aí, a gente adiantando alguns, a gente vai trazer o Gabriel para falar aqui de investimentos, né? Próxima semana a gente já tem convidado, gente. A gente vai começar a movimentar aí, né? E para vocês ficarem espertos aí, para tiver alguma dúvida, né? Aproveitar, tem um especialista que já faz uma consulta pelo podcast. E a gente vai começar a criar também algumas enquetezinhas lá no Instagram também. Vamos jogar para vocês o que vocês gostariam de ver. Que tipo de convidado, qual o tema que você gostaria que a gente tratasse aqui no podcast. Então, assim, o podcast vai ser feito por vocês também. Nós só estamos aqui apresentando, conversando e batendo papo. Mas a gente quer a opinião de vocês também, né? Então, a gente vai começar a movimentar o Instagram nesse sentido aí. E, coincidência ou não, 2 dias de friozinho, e já faz 2 dias também que a Bovespa vem fechando em alta, né? E o dólar também abaixo de R$5, né? O dólar em queda fechou hoje o dia 4,94. Há quanto tempo nós não vimos isso, né? Fica bom para fazer as compras lá no Paraguai, né? Cidade de Leste, nos vizinhos aqui. Salto del Guairá também. Então, vamos lá, galera. Então, nos despedindo aqui. Nosso tempo se esgotou. A diretora já está ali fazendo para nós assim. Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu abraço, o agradecimento da companhia de vocês com a gente, né? Embora hoje ficou meio assim, a gente não viu ali nos comentários, nós queremos mais a participação de vocês, mas obrigado pela paciência de vocês.
E um forte abraço. Tamo junto. Aquele abraço.